O gato de Schrödinger. Schrödinger. Falei certo? Jim. Schrödinger. Schrödinger. O gato de Schrödinger. Ele deve ser meu parente, que o nome é quase igual. É parecido, Rocheidit. Explicado. Do canal, esqueci o nome desse moço. É o do Ciência Todo Dia. A gente é parceiro. A ignorância é uma bênção? Patrocinado pelo nosso queridíssimo ou não queridíssimo Dracomodo. Muito obrigado, Draco, pelo patrocínio e vambora. É porque assim, contexto, né, pra vocês que não estão entendendo. O Crono, se você não sabe quem é Crono, é um criador de Rap Músicas. Geek. Ele criou a música Gato de Schrödinger, né? E aí a gente viu essa música e a gente falou, nossa, o que é isso? E aí o nosso queridíssimo... Se você for ver nosso react, a gente tá tipo, ai, o que é isso? É uma lenda? Aí o nosso queridíssimo incômodo, vulgo Dracomodo, falou, vou patrocinar esse vídeo pra eles entenderem o que eram. E eu sei lá que tem a ver alguma coisa com a caixa, que você coloca um gato na caixa, e você acho que coloca veneno, e aí você tem, tipo, se você não abrir, você não vai saber se o gato morreu ou não, alguma coisa assim. Vamos falar sobre o experimento mental do gato de Schrödinger. O experimento funciona assim. Um gato inocente é colocado dentro de uma caixa por um cientista maluco, o próprio Schrödinger. Dentro da caixa existe um frasco capaz de liberar veneno e ele está conectado a um medidor de radiação. E o medidor de radiação, por sua vez, está apontado para um átomo radioativo. Nos próximos 10 minutos, existe uma chance de 50% de que o átomo radioativo vai emitir radiação. Se isso acontecer, o medidor de radiação vai disparar, liberando o veneno e matando o gato. Caraca. Ao contrário da crença popular, é impossível de prever se isso vai acontecer ou não usando a mecânica quântica. O que as contas nos mostram são possibilidades. Se a probabilidade de o átomo emitir radiação é de 50%, então existe 50% de chances de o gato estar vivo no fim do experimento e 50% de chances de ele estar morto. É só quando você abre a caixa e olha diretamente para o resultado do experimento que você vai ver um gato vivo ou um gato morto. E aqui começa a parte estranha desse experimento, que é um dos motivos de ele ser tão popular. Qual que é a situação do gato antes de você abrir a caixa? Se você confiar na sua intuição, você imagina que ele já estava vivo ou já estava morto antes de você olhar para dentro da caixa. Mas se você confia na matemática da física quântica, que lida com as contas sobre emissão de radiação, você não pode afirmar que o gato estava vivo, assim como você não pode afirmar que ele estava morto. Segundo a matemática da física quântica, é simplesmente impossível de saber se o gato estava vivo ou morto antes de você abrir a caixa e olhar o que tem dentro. Vem comigo que as coisas vão ficar ainda mais confusas. Só pra avisar que essa camiseta do gato de Schrödinger já está disponível na minha loja, Alôs. Ela é parte da nova coleção que já está vendo no nosso site. É só acessar uselos.com.br ou clicar no link aqui na descrição nos comentários. Quer mandar umas pra gente fazer aí um merchanzinho pra você? Eu sei que é camiseta de pessoa inteligente, mas eu usaria facilmente, tá? E se for a sua primeira vez comprando uma das minhas camisetas, use o cupom LOS10 para ter 10% de desconto no seu primeiro pedido. Eu só não demoraria muito se fosse vocês, porque algo me diz que o estoque dessa aqui vai acabar rápido. Então, clica aqui embaixo. A física quântica é muito melhor em prever resultados de experimentos do que a nossa intuição, e isso é fato. Ela é responsável por termos uma boa noção do universo e praticamente toda a tecnologia moderna. Então, para todos os efeitos, ela é a melhor teoria que temos da realidade. Mas se nós aceitarmos que a física quântica é uma boa descrição da realidade, nós precisamos aceitar que antes de abrirmos a caixa, o gato está meio que vivo e meio que morto ao mesmo tempo. Porque é exatamente isso que a teoria nos diz. Isso é chamado de superposição quântica e é basicamente uma situação em que a descrição do mundo quântico contém várias possibilidades distintas que acontecem ao mesmo tempo. Nesse caso específico, o que acontece ao mesmo tempo é o gato estar vivo ou estar morto. Em outras palavras, o gato está em uma superposição vivo ou morto. Se você acha a ideia de um gato que está vivo e morto ao mesmo tempo estranha, então parabéns, você entendeu a principal ideia por trás do experimento. A ideia é justamente discutir como que nós interpretamos conceitos matemáticos da física quântica para descrever a realidade. Vamos entender isso melhor. O experimento mental do gato de Schrödinger foi publicado em um artigo de 1935 intitulado Sobre
situação atual na Poxa, tava mecânica, latindo, publicado em um rapaziada. artigo de 1935 intitulado Sobre a situação atual na mecânica quântica. A situação que o Schrödinger se refere era um debate grandioso sobre se a mecânica quântica era realmente uma boa teoria do mundo microscópico e, caso afirmativo, quais partes da teoria deveriam ser vistas como reais e quais são só ferramentas matemáticas úteis. A discussão começou com um artigo do trio de físicos Boris Podolsky, Nathan Rosen e um tal de Albert Einstein que você talvez já tenha ouvido falar. Nesse artigo, eles criticavam a natureza probabilística da mecânica quântica como algo que não era realista. Na opinião deles, ela funcionava matematicamente, mas não representava o que acontece no mundo real. Eu, inclusive, tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Por exemplo, segundo a teoria quântica, é impossível saber com precisão a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Você até pode descobrir precisamente a velocidade ou a posição, mas nunca os dois ao mesmo tempo. E além disso, os resultados das contas da mecânica quântica são uma lista de possíveis resultados com as suas probabilidades associadas. Essa é a superposição, que é justamente o que acontece com o gato de Schrödinger, que entra numa superposição de vivo e morto. Mas o que deixa a situação muito difícil de digerir é que esses resultados matemáticos, como a superposição, não podem ser observados experimentalmente. Se você tenta olhar diretamente para as estranhezas quânticas, elas simplesmente somem e tudo se comporta de forma relativamente normal. Ou seja, quando você abre a caixa e olha para o gato, a superposição de vivo e morto é destruída e o gato se mostra ou vivo ou morto. O trio de físicos, que ficaram conhecidos como EPR, argumentaram que isso é uma falha da teoria quântica e que devem existir formas mais precisas de descrever o mundo que contornam essas incertezas e probabilidades. Essa nova descrição da realidade, que de acordo com eles revelaria as variáveis ocultas da mecânica quântica e nos permitiria fazer previsões precisas de tudo que existe no mundo. Ou seja, eles estavam argumentando que a matemática da física quântica não era realista e que ela não representava corretamente o que existia no mundo real. Na visão deles, no experimento mental do gato de Schrödinger, antes de você abrir a caixa, o gato já deveria estar vivo ou estar morto, e não um estado estranho e exótico de superposição entre os dois. E deveria existir uma teoria física capaz de nos mostrar qual dos dois resultados seria mais provável matematicamente. Resumindo, para o trio EPR, as estranhezas da mecânica quântica eram só um bug nas contas. E nesse ponto da história, outros grandes nomes da ciência começaram a entrar no debate. Um artigo de resposta foi publicado por Niels Bohr, e ele defendia que, mesmo sendo estranha, a física quântica era uma descrição realista do universo. De acordo com Bohr, as estranhezas quânticas eram uma parte fundamental da teoria, e sem elas seria impossível criar uma teoria do mundo microscópico. Bohr não via as estranhezas quânticas como um bug, e sim como uma característica real do universo que nós habitamos. Ou seja, Bohr defende que o gato de Schrödinger está vivo e morto ao mesmo tempo dentro da caixa, e o sistema está em uma superposição de vivo e morto. E é só quando nós abrimos a caixa que essas duas possibilidades colapsam e uma única realidade é observada. Ou o gato está vivo, ou o gato está morto. Bohr estava defendendo que as estranhezas quânticas são parte do nosso mundo real e são tão reais quanto o gato e a caixa. E finalmente, o terceiro artigo dessa discussão é o famoso artigo que originou o gato de Schrödinger. E nesse artigo, Schrödinger ataca tanto as ideias do Bohr quanto do Einstein. Oxi. O gato de Schrödinger não era uma tentativa de explicar mecânica quântica de um jeito que as pessoas pudessem entender. Ele era uma tentativa de apontar o quão ridícula era a discussão de quais contas são reais ou não. Schrödinger usa o estranho gato vivo e morto ao mesmo tempo para defender uma terceira posição. Tudo o que importa é se a teoria descreve bem os resultados de experimentos. Para ele, discutir o que exatamente na matemática é real ou não é um erro inocente. E ele tem um ponto, eu preciso concordar. Tudo que nós podemos saber é o resultado de experimentos. É se o gato estava vivo ou morto no final de tudo. Nós não podemos observar os resultados estranhos da física quântica, como a superposição, diretamente. Segundo Schrödinger, a teoria quântica é muito boa porque ela prevê corretamente resultados de experimentos. Mas isso não quer dizer que a matemática estranha da física quântica representa algo real, sólido, que existe no mundo real. Ou, usando as palavras do próprio Schrödinger, a realidade resiste à imitação através de modelos. Então nós precisamos abandonar o realismo inocente e confiar nas proposições que podem, de fato, serem observadas através de experimentos. Não faz sentido discutir o que as contas representam se nós nunca vamos poder olhar para essas contas diretamente através de experimentos. Tudo que nós podemos saber é o resultado de experimentos comparados com as previsões que as nossas contas nos deram. Para Schrödinger, a física é melhor pensada através
através de uma visão empirista, de que experimentos reinam sobre a teoria. Ele discorda da visão realista de outros físicos da época, em que as teorias contêm elementos da realidade. O gato de Schrödinger foi uma tentativa dele de mostrar uma situação que se torna completamente absurda se nós pensarmos as estranhezas quânticas como coisas reais. E essa é a discussão que o gato de Schrödinger simboliza. O debate sobre o que exatamente da física quântica vale a pena levar a sério e o que são só contas úteis que no fim nos dão os resultados mais próximos do que experienciamos na vida real. Se pensarmos como Bohr, gatos podem estar vivos e mortos ao mesmo tempo. Se pensarmos como o trio EPR, nós vamos abandonar completamente uma teoria muito boa como a física quântica só porque nós não gostamos da matemática dela. E se pensarmos como Schrödinger, nós abandonamos a ambição de tentar entender as nuances de uma realidade que parece extremamente complicada para nós, em troca de confiar em experimentos que nos dão resultados inegáveis. E essa é a beleza muitas vezes escondida por detrás do experimento do gato de Schrödinger. Ele não é um experimento sobre um gato supostamente estar vivo e morto ao mesmo tempo. Ele é uma tentativa de mostrar que muitas vezes na vida nós vamos chegar em teorias que nos dão previsões absurdas, mas que elas podem ser válidas se os resultados baterem com o que temos na vida real. Talvez nós nunca vamos chegar em um ponto de descobrir perfeitamente do que a realidade ao nosso redor é feita. Mas nós podemos ter uma teoria boa o suficiente que nos permite navegar o caos que é o universo em que nós vivemos. Nós sempre perguntamos se o gato está vivo ou morto, mas nunca perguntamos se o gato está feliz onde ele está. Com certeza Muito obrigado não, né? e até a próxima. Caraca, ele conseguiu caber dentro dessa caixinha. Meu Deus. Tive que utilizar 100% do meu cérebro pra tentar entender o básico. No final, o que importa é que a gente entendeu o começo ali que fala o que é o experimento basicamente. Meu Jesus. Ah, eu até que consegui entender o básico que ele quis falar. Tipo assim, básico do básico do básico. Caraca, muito filosófico, velho. amado. Mano, esse povo de antigamente, Você tá doido, velho. eles usavam demais o cérebro deles. Gente, esse povo é Que muito isso? inteligente pra mim, mano. Dá não. Você é louco. Nossa senhora, eu ia fazer um caça-palavra, uma cruzadinha na escola, minha mente ia ficar cansado já. Nossa. Imagina isso aqui.